Shalom! Muito bom a gente estar aqui outra vez. Eu me sinto com muita alegria no coração da gente poder ter esse momento de compartilhar o conhecimento das Escrituras Sagradas, da Torá, sobretudo, que é o propósito desse canal, e profundamente nos conduzir, né, tanto a mim mesmo, minha família, a você que me ouve, para uma devoção bíblica a Adonai, né? Porque o que eu vejo? Hoje em dia é muito comum uma gama enorme de religiões, uma gama enorme de variações, às vezes numa mesma religião, né? Isso faz com que as pessoas se encaixem em nichos religiosos e adotem, né? Então, eu sou da religião tal, sou da religião tal, sou dessa, sou daquela, e adotam certas regras de devoção, vamos dizer assim, preceitos de devoção. Só que Adonai, o Deus eterno, ele nos dá nas Escrituras como ele quer ser adorado. Então, a minha preocupação como um ser humano, como um servo de Deus, é me empenhar ao máximo. Eu sei que eu sou falho, mas me empenhar ao máximo em adorar a Deus como ele quer. E aí, quando eu falo de judaísmo, eu não falo de uma religião institucional, eu falo do judaísmo no sentido histórico, bíblico, né? Os fundamentos da fé baseada, assentada nas Escrituras, sobretudo na Torá. Por que eu sempre falo na Torá? Porque a Torá é a lei de Deus, são os preceitos, mandamentos, tudo que Deus nos ordenou como viver para Ele está na Torá. Então, o desconhecimento da Torá é grave. E pior ainda, é que no cristianismo, a partir do quarto século, do ano 300 e pouco em diante, se criou uma ideia absurda de que a Torá não tem mais valor. Passou a se chamar a Tanakh de Velho Testamento. Notem que não há, se você ler os livros do, entre aspas, Novo Testamento, não há nenhuma passagem que se refira ao Velho Testamento como se fosse o Velho Testamento. Os apóstolos, eles se referem sempre aos profetas, aos salmos, à Torá de Moisés, aos escritos, mas nunca dizem, lá no Velho Testamento está escrito isso. Você já notou isso? Por quê? Porque essa grande jogada do século IV era tentar criar uma atmosfera de que o cristão, né, ele entendesse, ele absorvesse a ideia de que aquilo lá chamado de Velho Testamento era velho, não tinha mais sentido em seguir, em continuar usando. Por isso se institucionalizou a ideia de Velho Testamento e se deu um nome ao Novo Testamento, né? E aí a pessoa diz, olha, entre o velho e o novo eu vou pelo novo, porque é uma visão nova, né? Mas só que não tem uma visão nova. Quem acha que tem uma visão nova é porque não conhece as Escrituras Sagradas. E eu bato no teclado nesse sentido. Então, hoje eu quero dar continuidade ao vídeo. Nós já falamos sobre o Shabá no sentido de que não é domingo, mas sim que é Shabá. Isso biblicamente falando. Eu não estou tentando empurrar a goela abaixo de ninguém, algo que, isso é coisa de judeu. Não é. Tanto é que eu demonstrei no outro vídeo que o Shabá é algo que pré-existe ao judeu, né? Antes de Israel ser formado, Deus já havia ordenado o Shabá, já havia consagrado, já havia santificado o Shabá. E se olhar no livro dos profetas, ele é anunciado como um elemento de submissão do verdadeiro servo de Deus, seja ele judeu ou gentil. Eu falei sobre os eunucos, sobre o estrangeiro, né, em Isaías, que pergunto como nós podemos servir a Adonai, como podemos pertencer ao povo de Deus, e Deus responde, né? Adonai responde dizendo, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda o meu Shabá, este terá um nome maior, um nome magnífico, na minha casa. A minha casa será chamada casa de orações para todos os povos. É uma chamada não só para judeus, mas para todos, o mundo inteiro. Israel, ele é o elemento primeiro
Ele é a luz para as nações, é Ele que vai ser o grande atrativo do mundo para Deus. Tanto é que hoje, até quem é cristão ou não é mais crer na Bíblia, ele só tem a Bíblia porque existe judeu. Entendeu? Foram escritas, as escrituras sagradas foram escritas por judeus, foram inicialmente dirigidas para judeus, depois elas foram abertas para os gentios, né, para quem não era judeu, mas todo o mérito dessa escrita, claro, considerando que a Adonai é um inspirador, né, Deus é um inspirador da escritura, mas eu digo mérito humano é o judeu, é ele que legou essa herança ao mundo, que é a Bíblia. Então, hoje eu quero falar sobre você mais uma vez sobre Shabbat. Por quê? Eu tenho, na nossa leitura da Torá, antes de nós almoçarmos aqui em casa, nós temos batido muito nessa tecla de identificação. Todo mundo tem uma identidade, não é? Quando eu digo assim, eu sou brasileiro, eu tenho algo que me identifica como brasileiro, alguma característica que me identifica como brasileiro. Não estou falando de característica física, eu digo característica comportamental. Se alguém disser assim, não, o fulano ele é alemão, né? Então o alemão ele tem uma característica que o identifica como alemão. Se alguém disser assim, não, eu sou uma pessoa extrovertida, alegre, de bem com a vida, então tem alguma coisa que identifica essa pessoa como extrovertida, de bem com a vida, alegre, né? Todo mundo tem uma identidade de alguma área. E o povo de Deus tem uma identidade. Então eu bato muito nessa tecla aqui em casa, é o seguinte, por que nós temos que obedecer a Torá? Porque a Torá é a identidade de quem serve a Deus. Seja, o sujeito pode se dizer, não, mas eu sou cristão. Mas o cristão também está submisso à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Torá. Ah, mas a Torá não salva ninguém. Mas, meu irmão, a Torá não foi feita para salvar ninguém. O judeu mais, vamos dizer assim, mais firmado que seja no judaísmo, ele vai dizer o quê? O Messias é o Redentor de Israel. E todos anseiam, as nossas preces da manhã, nós colocamos muito claro isso, que nós ansiamos pela vinda do Messias que vai restaurar Israel, vai reinar em Jerusalém, e ele é o Redentor, o resgatador de Israel. E do mundo todo, né? Porque se olhar os profetas, o mundo todo virá, o mundo todo, o que eu digo assim, as pessoas do mundo inteiro que amam Adonai virão para Jerusalém, virão para o Monte Sião. Então, o que nos identifica é a observância daquilo que Deus nos ordenou. Ah, mas eu sou salvo por Jesus. Amém? Você é salvo por Jesus? Então, considere que Jesus também era judeu e que ele disse, eu não vim revogar a Torá. Eu vim preenchê-la, eu vim dar mais substância a ela ainda. Certo? Paulo diz, mas o Paulo, ele é o apóstolo gentil, ele falou que não tem nada a ver com a Torá. Sim, ele diz, a Torá, em Romanos ele diz, né? A Torá é santa, justa, tá? Ela é pura. Eu gosto do livro de Salmos. Então, o Salmo 19 diz que a Torá, ela restaura a alma, ela é perfeita. Se é perfeita, é inquestionável, né? Então, olha só, eu quero mostrar para você algumas coisas, alguns textos que eu separei aqui. Em Gênesis 2, versículos 1 e 3, a 1 diz assim, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Não havia Israel ainda. Faltavam muitos anos ainda para existir Israel. Então Deus já terminou a criação, Deus já santificou o dia sétimo. Então, se você teme a Deus, você vai ter o mesmo princípio de Deus. Ele abençoou o dia sétimo, então o dia sétimo é o Shabbat. Em hebraico é Shabbat. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Está lá em Êxodo 20, no verso 8. Mas aí já está surgindo Israel ali, né? Porque na época do Sinai e tal, né? Tudo bem. Mas você usa os 10 mandamentos, né? Como o seu parâmetro de vida, não é? Não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, né? Não ter outros deuses diante de mim, não fazer imagens de se prestar culto a elas, tal. Honrar pai e mãe, Adonai é o único Deus, e aí você tem lá, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar, guarda o dia de Shabbat. Você vai pegar esse mandamento e joga fora, e vai ficar só 9 então. Não, mas esse aí deixou de existir porque agora é o domingo. Tá, e aonde está isso na Bíblia que diz que Deus ordenou a mudança do dia que ele considerou como santificado e sagrado?
Por que ele diz, guarda esse dia até que um dia eu vou transformar no outro dia? Não tem nada nisso. Eu digo com pesar, com tristeza, eu fui, durante muitos anos, eu fui pastor e missionário evangélico, e eu também acreditei na força da minha denominação, na força teológica, na bagagem teológica, de que essas coisas tinham acontecido, mas eu nunca havia me questionado na época que isso era só uma bagagem teológica fundamentada não nas escrituras sagradas, mas em célebres teólogos, em confissões de fé, em concílios, mas não nas escrituras sagradas. Deus continuou sendo Deus e continuará sendo Deus. E a palavra de Deus é perfeita. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para educação e para repreensão na justiça. Paulo diz isso a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, só essa partezinha que não é mais. Essa partezinha não, eu estou dizendo a partezinha me referindo ao Êxodo, né, a Êxodo 20, verso 8, porque a Bíblia está recheada de Shabá. Olha só, as minhas coisas santas desprezaste, e os meus Shabás profanaste, está lá em Ezequiel 22, 8. Então, Ezequiel está falando ao povo, dizendo, vocês profanaram o meu Shabá. Olha a indignação de Adonai em relação a isso. Mas se fosse virar domingo ou outro dia de semana, Deus não ia dar tanta consideração a isso, né? Shabá de descanso será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso Shabá. Aquela época do Yom Kippur. Olha como está relacionado. Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário judaico, né? Que é o dia do perdão, o dia da expiação. E o Shabá está relacionado a isso, porque ele é um Shabá, ele é o Shabá de todo o Shabbatot, não? O sábado dos sábados, em hebraico. Olha a grandeza desse dia. Porém, ao 7º ano haverá Shabá de descanso para a terra, o Shabá a Adonai. Não semearás teu campo, nem podarás a tua vinha. Ao Shemitah, né? Que é aquele, a cada 7 anos, né? 6 anos plantando, o 7º ano é Shemitah. É o Shabá da terra. Olha, Shabá não é o domingo da terra. É o Shabá, é o dia 7º, é o ano 7º. Olha a relação do 7º nisso tudo. 6 dias de trabalhar, porém o 7º dia é Shabá de descanso. Santo Adonai. Santo Adonai. Qualquer que no dia de Shabá fizer algum trabalho, certamente morrerá. Porque a obediência do Shabá é sagrado. 6 dias trabalharás, porém o 7º é dia de Shabá de descanso. Santo Adonai. Qualquer que no dia de Shabá fizer algum trabalho, certamente morrerá. Por que Adonai ia dar uma ordem dessa? É porque o dia 7º ele é sagrado, gente. Guarda o dia de Shabá para o santificar, como te ordenou Adonai teu Deus. Deuteronômio 5:12. É Shabá de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isso é estatuto perpétuo. Olha lá, gente, Levítico 16:31. É Shabá de descanso para vós, afligireis as vossas almas. Isso é estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Faça a pergunta para você mesmo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabá. Nele não haverá o maná. A minha filha tem consciência disso. Quando a gente celebra com o pão do Shabá, a halá, eu pergunto, filha, por que são 2 pães que a gente coloca à mesa? Ela disse, é para lembrar que na sexta-feira, no dia anterior ao Shabá, Adonai enviava o dobro de maná, porque no dia 7º, no Shabá, não haveria maná. Então é o dobro, 2 pães. Olha Jeremias 17:22. Não tireis cargas das vossas casas no dia de Shabá, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de Shabá, como eu ordenei a vossos pais. O profeta Jeremias está falando isso para Israel. Mas é para Israel. Mas eu acho estranho. Porque assim, sobretudo o cristão, eu falo isso porque eu já fui cristão, eu falo isso com muita bagagem de experiência. O cristão, ele seleciona, ele pinça. Esses textos aqui dos profetas é legal falar, vou transformar em lição, vou transformar em sermão, vou transformar em mensagem, em doutrina. Não, esse do Shabá eu vou dar um pulinho para lá. Né? Deixa eu falar. Não pode pensar o que acha que é bom, tem que ver na íntegra. O profeta, ele não fala, olha, isso aqui vocês
no ano de 1000 e tanto você não precisa mais seguir. Ah, isso aqui é ano 300 e pouco, não precisa seguir. Ele faz uma profecia, e a palavra de Deus ele é eterna, ele é permanente. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do Shabá, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não abrissem até passado o Shabá. E pus as portas a alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de Shabá. Neemias. Muita gente gosta de ler Neemias. Ele está dizendo, olha, eu senti que as pessoas não estavam lá na sua totalidade obedecendo o Shabá. Tinha gente entrando nas portas de Jerusalém para fazer comércio. Fecha tudo e põe guarda lá. Ninguém vai entrar. Não vai ter comércio. Por que Neemias está fazendo isso? Porque Neemias está trazendo o povo de volta para servir, para adorar Adonai como convém nas escrituras sagradas. É sério, é sagrado. Ezequiel 46:3, apontando para o futuro, até o nosso futuro, ainda não chegou, na época do terceiro templo, né? O povo da terra adorará a entrada da mesma porta, no Shabá, no Shabatot, né? No Shabá, e nas luas novas, também é algo que se celebra, diante de Adonai. Então veja, o próprio templo do terceiro templo, o templo do milênio, né? Ele carrega esse dever de cumprimento do Shabá. Jeremias 17:24. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz Adonai, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de Shabá, e santificares o dia de Shabá, não fazendo obra nele alguma, aí ele vai dizer das bênçãos que virão decorrentes dessa observância. Então ele dizendo, vocês não podem negligenciar, vocês têm que ser diligentemente ouvintes e praticantes. Jeremias está falando isso. Ezequiel 23:38, ainda isso me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram o meu Shabá, o meu Shabatot, né, no plural. Então vejam como a ideia de sagrado é tão forte no Shabá que ela está permeada pelas escrituras. Moisés falando lá em Êxodo 16 sobre o maná, né? Então disse Moshe, comei hoje o maná, porquanto hoje é Shabá de Adonai, hoje não achareis no campo. Não vai ter maná hoje, porque o próprio Deus não vai se contrariar, ele não vai criar o Shabá como dia de descanso, que não pode fazer nada, e vocês vão ter que sair para catar maná. Não vai ter. Deus não se contraria. Êxodo 35:3, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabá. A ideia de fogo qual é, gente? É que o povo tinha que buscar lenha, tinha que devotar um tempo ali para preparo acender essa lenha, fazer o fogo e tal. Então ele já dizia de antemão, prepara tudo de antemão, para que no dia de Shabá você não tenha que fazer isso, porque esse dia é santo, é sagrado. Esse tipo de ter que caminhar para buscar lenha, buscar coisa, já seria, vamos dizer assim, desperdício do dia sagrado. Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus Shabatot, plural de Shabá. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Adonai, que vos santifica. É um sinal. É uma marca, é uma identidade, o que eu falei no início do vídeo, é uma identidade de quem teme a Deus, de quem serve a Deus. Eu bato nessa tecla porque é sagrado, gente. Não se pode brincar com o sagrado. Não se pode alterar o sagrado. Porque o sagrado vem daquele que é santo, Deus. Aquele que é o santo dos santos, que é Deus. Foi Ele que ordenou, não fui eu. Não foi a minha religião, a minha instituição, a minha denominação, não foi um monte de gente reunida que resolveu decidir, não foi. Foi Adonai. Isso é sagrado. Levítico 19:30, nós lemos isso ontem aqui, quando a gente leu a Torá na hora do almoço, né? Que a gente faz isso todo dia, né? Guardareis os meus Shabatot, plural de Shabá, e reverenciareis o meu santuário, eu sou Adonai. Eu falava isso ontem, né? A gente leu e eu bati nessa tecla junto com a minha esposa e minha filha. Olha, essa é uma identidade nossa.
ao mesmo tempo guardar o Shabat, santificá-lo e reverenciar o santuário de Deus. Mas onde é o santuário de Deus? Vamos lá. O templo não existe momentaneamente, mas ele vai voltar a existir, porque ele está relacionado à adoração verdadeira a Adonai. Hoje, atualmente, se você for conversar com o judeu diz que a nossa casa é o santuário de Adonai momentaneamente. Nós mesmos, né? O Paulo diz isso, nós somos o santuário de Deus. Então, nós temos que reverenciar, eu não vou me reverenciar, mas eu vou reverenciar essa santidade que habita em mim, que habita na minha casa. Você sabe que para um judeu a mesa onde nós servimos o almoço, ele é considerado como se fosse o altar daquela época. Tamanha a ideia de sagrado, de santidade. Quando Adonai profetiza sobre, anuncia sobre o não cumprimento do Shabbatot, né? Até da Shemitah, naqueles anos shabáticos, né? Anos sabáticos, qual foi a punição que Israel teve? Ele ficou 70, não ficou 68, 73, 78, 80, 91, ele ficou 70 anos debaixo da submissão de nações, né? Babilônios, dos medo-persas, dos gregos. Por quê? Porque como eles deixaram de cumprir a Shemitah, agora eles iam cumprir na marra, ou seja, vocês não cumpriram espontaneamente, voluntariamente, com desejo de cumprir, agora eu vou fazer vocês cumprirem a Shemitah, sabe de que maneira? Vocês vão ser escravos dessa gente aí, e vocês vão ser obrigados a cumprir a Shemitah. Quando concluir os 70 anos, diz a profecia, vocês voltarão para Israel, para essa terra. Olha a ideia de sagrado. Olha que como Deus puniu Israel. Vocês, durante 70 anos vocês não cumpriram o Shabat da terra. Então agora vocês vão cumprir como escravos de outras nações. Porque aí não vai poder realmente seguir a autonomia que o povo queria viver. Então a terra descansou. Mas eu não sou de Israel. Mas você vai guardar o que então? Eu vou guardar o domingo. Mas por que você vai guardar o domingo? Me explica, biblicamente, justifica biblicamente. Você não vai conseguir justificar, não há ordem bíblica para isso. Você pode interpretar, não, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, os apóstolos fizeram isso no primeiro dia, mas isso não é ordem, isso é relato. Seria igual dizer como Paulo caiu do cavalo ao ver uma luz, aí se converteu ao Senhor Jesus. Todo aquele que se converte ao Senhor Jesus tem que ver uma luz e cair do cavalo. Isso é uma interpretação, não há uma ordem bíblica. Se dissesse todos que convertem a Jesus têm que cair do cavalo, aí você tinha que subir no cavalo e cair. Mas aquilo é um fato, não uma doutrina. O fato de Jesus ressuscitar no domingo é simplesmente porque ele cumpriu o Shabat. Ele não ressuscitou no Shabat porque o Shabat era para repouso. Então ele ressuscita no domingo. O fato de Paulo estar compartilhando pão lá e numa reunião com as pessoas no primeiro dia da semana, né? Ela está lá em Atos, é porque ele não podia fazer isso no Shabat. Então ele esperou. Note que o texto fala que ao anoitecer, ou seja, quando terminou o Shabat, do ponto de vista da semana ainda é sábado, né? Mas para nós o Shabat termina quando anoitece no dia de sábado, né? E já começa o domingo, já anoiteceu, já é o domingo, já é o primeiro dia da semana no calendário judaico. Então Paulo esperou terminar o Shabat para poder fazer aquele evento ali. Olha o tamanho o sagrado que é, né? Vou pegar outro texto. Isaías 58, 13. A resposta aos eunucos e aos estrangeiros que diziam: e nós? Não seremos contados entre o povo de Deus? Porque somos eunucos e somos estrangeiros? Olha que Deus responde: se desviar o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade e de fazer a tua vontade no meu santo dia, chamarás. Se desviar o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat deleitoso, e o santo dia de Adonai digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras.
Olha o que está dizendo, se vocês querem ser do meu povo, você lê o capítulo lá, você vai ver a sequência. Eu vos abençoarei, vos darei um nome acima de todo, nome sagrado, não. Veja a sequência do texto, ele diz assim, eu vos abençoarei, vos darei um nome especial, vocês terão um nome dentro do meu povo, dentro da minha casa, né? É o texto que fala da casa de oração. Ele diz, olha, se vocês se desviarem, deixem de fazer as coisas que vocês fazem, olha, de fazer a vontade de vocês no Shabat, façam a minha vontade, ele está dizendo ali. Se vocês chamarem o Shabat de deleitoso, olha, isso para mim é fantástico. Porque quando você tem essa compreensão, olha só, vou te mostrar duas coisas. Primeiro, a minha filha, que é novinha, que tem 11 anos, ela anseia pela chegada do Shabat, porque é deleitoso para ela. Para mim para minha esposa também. A gente tem aquela correria da sexta-feira de preparar tudo, deixar tudo prontinho já para celebrar a noitinha, né? Quando começa a noitinha, o Shabat. Então cria uma atmosfera muito gostosa, uma atmosfera de família, uma atmosfera de refeição em família, de leitura da Torá, de momento de santidade, de reverência a Deus, de gratidão a Deus. É muito gostoso mesmo, muito deleitoso. E minha filha anseia, né? Às vezes eu estou escutando alguma música, que eu gosto de colocar uma música assim, para a gente sentir mais, né? Mais inspirado, assim. Aí a minha filha assim, ó, é Shabat, né? Porque ela associa a ideia de que coisa boa, né? Esse momento de inspiração divina na nossa vida, né? Então ele diz, aquele que considera deleitoso o meu Shabat, e que se negar a fazer a sua própria vontade no Shabat, e que obedecer ao meu Shabat, esse adentrará a minha casa, que é casa de oração para todos os povos, não é só para judeu não, é para vocês também, para os eunucos, para os estrangeiros. Olhou a identidade, o que ele pede por isso que nós chamamos de o Shabat como o mandamento dos mandamentos. Ele é o elemento principal de identificação, né? E aí a outra coisa que eu falo assim, se o cristão guardasse o domingo como se fosse um Shabat dominical, tamanha ideia de sagrado, mas não guarda. Ele faz tudo, ele vai lá na escola dominical, ele vai no culto à noite, mas o dia todo dele não tem nada de sagrado, de santidade. É simplesmente um cumprimento de agenda. Para nós o Shabat ele é sagrado, ele é o dia de Shabat, o inteiro. Ele começa e termina nesse jeito. Olha, ele diz ali, ó, porque assim diz Adonai a respeito dos eunucos, que guardam os meus Shabatotes e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. É o texto que eu estou falando aqui, né? Que Deus promete a eles a fazerem parte do povo de Deus, mesmo eles sendo estrangeiros ou mesmo sendo eunucos, né? Ele está dizendo aqui, se vocês guardarem o meu Shabat, vocês farão parte da minha aliança. Que aliança? É o Velho Testamento? Não. Isaías já está olhando lá para frente. Lembra de Isaías 53, que muitos gostam de usar então para mostrar o Jesus como o Messias? Pois é, nós estamos no Isaías 58, Isaías 56. Voltou no tempo? Não. Isaías está apontando lá para frente. Quando a nova aliança, né, o Novo Testamento, vamos dizer assim, né, usando a linguagem popular, ele está dizendo, vocês se guardarem meu Shabat, vocês terão, sim, morada na minha casa, né? Vou tentar acelerar aqui. Ele diz assim, e será que desde uma lua nova até a outra, né, de um início do mês até o outro início do mês, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Adonai. Isso é uma profecia dos tempos. Vai ser, vai ser o seguinte, olha, lua nova, do início do mês ao início do outro mês, ou seja, o mês todo, virão de Shabat a Shabat, virão todos adorar diante de mim. É a identidade de quem teme a Deus. Isaías 58:2, ou Isaías 56:2. Bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lançar mão disto, que se guardar de profanar o Shabat e guardar a sua mão de fazer algum mal. Guardar o Shabat está ali de novo. Percebeu como se repete?
Jeremias 17, 21. Assim diz Adonai, guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de Shabá, ou seja, não trabalhem, não façam trabalhos. Nem as introduza pelas portas de Jerusalém. Não façam. Deixem dessa atividade, porque esse dia é sagrado. Olha, gente, como é muito forte. Me perdoe, é muito forte. Ezequiel 20, 20. Olha que texto. Agora vai bater com o que eu falei lá no início. E santificai os meus Shabatot, plural de Shabá, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Adonai, vosso Deus. É a identidade. É a identificação de alguém que adora a Deus. Eles, olha, se vocês guardarem meu Shabatot, eu serei o vosso Deus. E também lhes dei os meus Shabatot, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Adonai, que eu santifico. Eles ali tá falando de Israel, né? Mas é para Israel? Não, olha o contexto. Você vai ver que as nações virão para Israel. Israel é o polo de atração, é o eleito que vai trair o mundo todo para ele. Ele não vai chegar lá, bum, virou domingo. Não. Por isso que ele está dizendo, eu lhes dei os meus Shabatot, para que servisse de sinal, de identidade, de identificação, de que esse povo serve a mim. Você sabe quantos judeus morreram ao longo dos séculos, torturados, caçados como se fossem animais, perseguidos, discriminados, por causa disso, e não abriram mão de guardar o Shabá? Eles podiam dar um jeitinho de não guardar o Shabá e sairiam livres, vivos. Mas jamais, esses judeus que morreram por causa do Shabá, jamais abririam mão desse sinal, dessa identidade. Por isso pagaram o preço de morrerem, de serem perseguidos, caçados, discriminados. Mas mantiveram um sinal de que eles guardam o que é sagrado. E por fim, Atos 20, versos 6 a 8, depois do dia dos pães asmos, a Pêssah, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troas, outro lugar, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo quando estavam juntos. É aquele texto que eu falei. Por que eles, no primeiro dia da semana? Porque ele não podia fazer aquela atividade no Shabá. Então ele esperou de um Shabá, né? Passou o Shabá da Pêssah, aí ele parou no outro Shabá, passou mais 7 dias, aí no primeiro dia da semana é que ele fez essa reunião, porque nesse dia de Shabá, no dia de Shabá não podia fazer isso. Então veja que o Paulo, ele era obediente à Torá. Ele não poderia ser diferente, não? Como é que ele seria apóstolo de Jesus, que era judeu, que é Deus, né? Nós não proclamamos isso. Nele está toda a expressão da divindade. Quem o vê o Pai, né? É o Filho de Deus, lá previsto na profecia de Daniel 7. Como é que ele ia ter um comportamento diferente daquele que é o Deus de Israel, o Deus do, entre aspas, Velho Testamento? Então eu te convoco a repensar, se você não guarda o Shabá, para repensar teus valores. Teus valores têm que ser bíblicos. Eu não estou falando para você ser judeu, não estou dizendo para nada, estou dizendo para você ser bíblico. Tá? Bíblico. O que é um bíblico? É um homem e uma mulher que se submetem à palavra de Deus. Próximo vídeo, eu vou falar sobre como que a gente celebra o Shabá. E para que você tenha vamos dizer assim, um modelo para você fazer na sua casa, para você sentir a alegria, se deleitar no Shabá. Até a próxima. Deus abençoe.